Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou falar um pouquinho aqui, irmãos, um tema que muitas pessoas têm até medo de falar. E Deus vem colocando no meu coração, já tem semanas, uma semana, duas, e eu pedi a oportunidade do pastor. Eu vou dar o tema aqui sobre depressão. Depressão, muitas pessoas julgam como o quê? Como frescura. Mas não. Depressão é um tema que ele tem que ser abordado sim. É algo que é muito grave, irmãos. Né? E Deus colocou isso no meu coração porque, ligado à televisão, o que eu tenho visto nos últimos tempos são jovens se matando de depressão. São pastores, pastoras e o pior de tudo, muitos estão dentro da igreja, ouvem a palavra, né? Mas parece que aquilo não produz dentro de si. Então, por que eu estou falando isso? Num domingo de Páscoa, para quem acompanhou, nós tivemos uma jovem de 17 anos que ela era caloura do Raul Gil. 17 anos, irmãos. Ela conhecia a palavra, era evangélica, porém ela foi dando assim, para quem acompanhou, né? Não sei se os irmãos acompanharam, mas para quem pôde ver e acompanhou, todas as mensagens que ela foi dando, os louvores que foram sendo entoados, ela estava pedindo socorro. Muitos ao lado dela disseram: é só mais uma postagem, é só mais uma mensagem, mas ninguém percebeu que aquela jovem precisava de ajuda. Ninguém percebeu. Com 17 anos ela se matou. Isso é muito triste, né? Então eu peço para os irmãos abrir a Bíblia em Mateus 26, eu vou ler do 36 ao 39, tá? Então, irmãos, isso é um tema muito sério, tem que ser abordado, porque muitas pessoas até dentro da igreja, infelizmente, têm a depressão sim. E muita gente vai falar, é frescura, ou é doença do século, é doença de rico, de fresco, e não. Então eu vou começar lendo aqui, o irmão quem achou, amém, puder ir acompanhando, o irmão colocou. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui, irmãos, a gente pode ver que possivelmente, na condição humana, Jesus ele poderia ter ali, nesse momento, ter tido uma leve depressão. Por que não? Ele era homem, ele era humano, ele sentia todas as coisas que nós hoje sentimos. Então, por que eu decidi abordar esse tema, irmãos? Nós sabemos que, se a gente for ver, nós não temos uma base bíblica para isso, né? E na Bíblia, eu tenho até aqui, ó, que eu deixei separadinho. Vou ler aqui, ó. Na Bíblia não há texto sequer que afirme a depressão como um pecado ou falta de fé. Não é isso. Eu sou evangélica, nasci em berço evangélica e eu passei recentemente por depressão, né? Eu ainda, para quem não sabe aqui, eu faço um tratamento. Então, assim, isso é algo que deve ser olhado. Muitas vezes o teu irmão do seu lado, um familiar, um parente seu está depressivo e você não percebe por quê. Ah, mas ele só bebe. Será que ele saiu para beber por quê? Talvez ele não tenha alguém para lhe dar uma palavra, um consolo, um abraço.
ele vai o quê? Ele acha que ele está naquele momento curando a depressão dele, se afundando na bebida, numa droga, na prostituição e por aí vai. Então, o que eu quero dizer aqui? Que vocês comecem a analisar, prestar atenção no parente de vocês, no filho de vocês. Pode ser um primo, muitas vezes está ali pedindo socorro e você não presta atenção, porque você acha que é mais uma frescura. Não é, gente, né? Aqui um pouquinho, os irmãos nem precisam abrir, mas eu vou ler rapidamente. Tem muitas pessoas que elas atravessam momentos e desejam a morte, né? Então ela pode estar passando por uma tensão, um ressentimento, uma mágoa, um estresse envolvido, expectativas frustradas, isso tudo sempre relacionado com outras pessoas. Aí eu vou dar exemplo aqui para vocês, como Elias, né? O Elias, ele pode ser considerado como exemplo clássico, porque ele passou pela caverna da depressão. Nós tivemos até a pregação semana passada, né? Salve eu se eu não estiver errada. Então aqui, ó, Elias, num momento depressivo, fugindo com medo de uma mulher e desejando a morte. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Então muitas vezes o seu irmão está ali do lado, ele está sofrendo, ele chora por dentro, mas muita gente não tem a coragem de chegar em você e pedir ajuda, de chegar em você e falar, me ajuda, eu estou depressivo. Por quê? A reação dele, a primeira coisa é o quê? Ele vai falar que é frescura minha. Não é, gente. Vamos parar e pensar e ajudar uns aos outros. Como eu tive esse problema, ninguém prestou atenção em mim. Ninguém. E eu não sou de ficar falando, não sou de ficar reclamando. Só que eu sou uma pessoa assim que eu até parei com isso. Eu pegava muito problema dos outros pra mim. E num determinado momento, eu já meio em aflição, veio a doença do meu avô e veio o falecimento dele. Isso só pressionou mais. E naquele momento veio com isso o síndrome do pânico. Olha que coisa séria, irmãos. E muitas pessoas não perceberam isso em mim. Eu dava sinais. Muitas vezes eu sentava aqui na minha casa, eu estava afastada da igreja. Sabe como que eu achava que eu ia afogar a minha mágoa? Era na bebida, era no cigarro. Então, e eu sentava ali, eu ficava madrugadas, noites em claro, chorando. Meu marido dormindo, minha filha dormindo, somos nós três em casa, e eu a noite inteira chorando. Eu estava dando todos os sinais, pedindo socorro, mas ninguém me viu. Ninguém me viu, precisou eu passar mal, muito, muito mal, que eu achei que eu ia morrer, porque síndrome do pânico também não é brincadeira. E numa dessas crises foram que acordaram e perceberam o que eu estava passando. Então não julguem o outro, porque muitas vezes você vê a pessoa rindo por fora, mas você não sabe o que ela passa por dentro, o que ela está sentindo por dentro. Muitas vezes a pessoa vai chegar em você e vai falar assim, eu estou numa depressão, me ajuda. Mas você vai falar, mas você sai, você vai pra balada. Mas será que aquilo que ele está fazendo não é para tentar correr, como diz aqui, Elias foi para a caverna da depressão? Será que essa não é a caverna da depressão do seu irmão? Então vamos prestar mais atenção, para a gente não se lamentar mais tarde. Eu poderia ter ajudado, eu poderia ter estendido a minha mão, eu poderia ter feito algo, mas não fez por quê? É frescura. Então a depressão, irmãos, não é brincadeira, a depressão é algo sério. Aqui fala claramente, Jesus, ele se entristeceu, né? Jesus, ele fala claramente aqui, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porque imagina ele na condição humana, ele já sabia para que ele veio, ele sabia tudo que ele ia passar.
Só que ele pediu para Deus afastar dele aquele cálice, mas mesmo assim ele disse que seja feita a vontade do meu Pai. Ele sabia o propósito dele aqui na terra. Ele já veio, sabia o propósito dele. E aquilo tinha que ser concluído, para que hoje eu e você pudéssemos. Glória a Deus, aleluia. Então vamos perceber mais. Olhem seus filhos. E não vai pensando, criança também tem depressão, viu, irmãos? Criança também tem depressão. É um ponto que nós devemos avaliar. Eu sou mãe de uma menina que vai fazer 6 anos essa semana, né? E nós temos que analisar, porque às vezes uma briguinha na escola com um amiguinho, que às vezes a criança se doa para aquele único amiguinho, que nem minha filha, ela tem uma amiguinha que ela já fala: mamãe, eu não posso faltar, porque essa amiguinha depende de mim. Olha o que ela fala, porque a própria mãe dessa amiguinha falou para mim: a minha filha só fica na escola se a sua filha estiver. Se a sua filha não estiver na sala de aula, eu tenho que levar minha filha embora chorando. Então vocês vejam como que é, né, importante ela já querendo cuidar, amar. Então a gente tem que perceber os nossos filhos. Muitas vezes o comportamento, né, muda. Às vezes a criança mal-humorada e a mãe às vezes fica nervosa, às vezes quer pôr de castigo, ou eu vou aquele tapinha, né, aquele tapinha para dar uma ensinadinha, mas não. Perceba o seu filho. Você que é mãe, pai, você conhece seu filho. A gente que é mãe conhece mais ainda, porque o pai fica na rua, trabalha. A gente que eu pelo menos que não trabalho, eu fico muito com a minha filha e eu percebo qualquer mudança nela. Eu já chego, eu vou conversar, né? Então tem muitas coisas, irmãos, que basta a gente ter atitude. Essa jovem hoje, eu não posso dizer assim: ah, foi da vontade de Deus. Não, porque ela tirou a vida dela. Não é na hora dela. Deus não chamou. Mas ali ela estava pedindo socorro. Se alguém acompanhou e viu essas mensagens, viu toda a reportagem, vai saber do que eu estou falando. Mas ela não teve ninguém para estender as mãos para ela. É que eu não me recordo aqui os 2 louvores que acho que uns 2 dias antes, se eu não me engano, ela publicou. Porque na condição dela, na humildade dela, eu vou colocar assim, ela achava que ela dando a vida dela para Deus, ela estaria na glória do Pai. Eu não sou ninguém para julgar, porque nós não sabemos, né? O jugo somente pertence a Deus. Mas ela ali, neste louvor que eu não me recordo, que falava de entregar a vida a Deus, ela falou: eu vou entregar minha vida a Deus, porque para mim o melhor neste momento de dor é estar nos braços do Pai. Esse foi o pensamento dela naquele momento. Então, irmãos, comecem a observar mais. E se um amigo seu precisar, amigo, vizinho, você que muitas vezes conhece ali o seu parente, sabe os costumes, sabe o jeito. Muita gente também, só para eu finalizar, pode olhar e falar assim: ah, mas isso aqui é droga. Às vezes não é, você está julgando. Então, antes de julgar, chega no teu irmão e pergunta: você precisa de ajuda? Verdade. Você precisa de algo que eu possa fazer por você? Você precisa conversar? Tá aqui, ó, eu tô aqui estendendo as mãos para você, expor o seu problema a mim. E também não vai expor o problema daquele que confiou em você para outros, né, irmãos? Se a pessoa confiou em você, ela quer a tua ajuda, então estenda a mão e fique só entre você e a pessoa, né? E orem a Deus, tá? Então eu quero, não sei se eu consegui explicar de uma forma que os irmãos pudessem entender, mas é isso que eu tinha para passar para a igreja, né? Agradeço a minha rica oportunidade, que os irmãos comecem a prestar mais atenção nos seus, tá bom, igreja? Aleluia, Deus abençoe e agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. É verdade, né, irmãos? Se a gente não tiver atento